Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Bom dia! Chegamos aqui atrasado. fui me deixando levar pelo Bom dia! feriado enforcado. Bom dia! Bom dia! Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu te ouço, sim. Estou te ouvindo. Ótimo. Vamos lá? Bom dia. Desculpe o atraso. Sem problema. Vamos lá. Capítulo 6 das agências de água. Isso. Deixa eu até ligar no computador aqui, mas... Então eu vou lendo. Vai lendo aí. 41. As agências de água exercerão a função de secretaria executiva do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Então, quando a gente coloca que as agências de água têm a função de secretaria executiva, é porque as agências de água têm a função realmente executiva do comitê. São eles que podem contratar, são eles que podem exercer qualquer função que mexa com financeiro. Então, Sim. são o braço executivo dos comitês de bacia. O comitê decide, a agência executa. Artigo 42. As agências de água terão a mesma área de atuação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica. Uhum. E parágrafo único do artigo 42. A criação das agências de água será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante solicitação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica. Então, vamos fazer um comentário desses dois artigos. Uhum. Então, na realidade, ele está falando das agências de águas aqui, e a principal do país é a Agência Nacional de Águas, né? Aponta para a criação de outras agências, né? E aí, só que essas agências passam a ter poderes de emitir boleto, fazer cobranças e tal, até tem um caráter assim meio que de polícia, né, também. E aí, mais ou menos, Nelson. Mais ou menos. O artigo 44, ele fala bem das competências. Isso. Vamos falar primeiro do 43? Essa coisa da agência de água emitir o boleto e fazer a cobrança depende de autorização. Nem sempre essa autorização... É o que eu ia comentar. As agências de água, elas precisam ser criadas por lei, né? Então, e aí o que a gente vê na prática, né? Hoje, as agências delegatárias, ou seja, são agências que fazem o papel de agência de água, fazem alguns dos principais papéis da agência de água, mas não todos, que está previsto, que a gente vai falar aqui na frente. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. 43. Você lê? Leio. 43. A criação da agência de água é condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos. 1.
prévia existência do respectivo ou respectivos comitês de bacias hidrográficas. 2. Viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso de recursos hídricos em sua área de atuação. Então, esse também é um limitante, né? Porque... esse eu acho que é o principal limitante. Sim. Porque quando a gente fala em criar uma agência de água, a quantidade de profissionais que precisam ser contratados para que se exerça essa função inviabiliza a criação de uma agência de água para um pequeno comitê. Mesmo que sejam 2 comitês pequenos, não dão conta de arrecadar para pagar uma agência e ainda fazer alguma coisa. Sim. Aí interessante que a gente vê aí uma série de algumas amarrações que impediram, né, e que o Rio de Janeiro saiu na frente, desconsiderando uma série de coisas e já estabeleceu a cobrança que foi fundamental, né, para que a gente tivesse as agências delegatárias, né, com essa equipe toda necessária para bem desempenhar aquilo que os comitês demandam, né. Em outros estados, a gente vê uma dificuldade, né? Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, foi o primeiro a constituir comitê de bacias hidrográficas e até hoje eles não têm cobrança, né, pelo uso da água, e aí limita, porque aí não tem como ter uma agência delegatária ou uma agência de água, ou agências de água lá, né, atuando. Mas vamos lá, vamos para as competências, o artigo 44. Compete às agências de água, no âmbito de sua área de atuação: 1. Manter o balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação. Esse balanço é fundamental, né, para que a gente saiba exatamente qual é a quantidade volume de água na água bacia e qual é a disponível, né? demanda. Então, como é que isso flutua, né, durante o decorrer do ano, né, ou dos anos, né? Exato. E a gente Quer falar? depende. E nesse caso Está aqui falando baixinho agora. nesse caso aqui no estado do Rio de Janeiro, Está falando baixinho, Rafa. tá ligado o microfone, não tem. Hã? Tá ligado aqui o microfone. Mas começou a falar, o teu áudio caiu muito. É estranho, porque hoje está diferente aqui, eu não sei o que está acontecendo. De repente, faz o seguinte: Saio e entro de sai e novo. volta, porque Tá. às vezes dá um bugzinho aqui e a gente Tá dá uma bem. saída e volta, que a gente pode ser que a gente resolva. Tá. Vai fazer? Vê se melhorou. Hã? Não melhorou, não. Tá baixinho, baixinho. É importante ouvirmos a sua voz. Eu não tô conseguindo. Nada. Nada. Eu não estou nem conseguindo. Ah, agora entrou. Vê se melhorou. Hã? Oi? Tá ouvindo? Agora está me ouvindo? Não. Você vai ter que sair e voltar, porque não tem outro jeito. Quando ele começa com isso aí, a experiência já mostra que é assim que acontece. Opa, agora vamos lá. Melhorou? Opa, melhorou um pouquinho. Pois é, não sei aonde mexer Uhum. no speaker. Melhorou? Eu vou. Vai, pode falar. Bom, vamos lá. No caso aqui do Estado do Rio de Janeiro, dentre as competências do órgão gestor, está esse manter o balanço hídrico atualizado, viu? Uhum.
Manter o cadastro de usuários, que é o inciso segundo. Uhum. Terceiro, efetuar, mediante delegação do outorgante, cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Esse é o limitante que tem para as agências delegatárias, né? Esse terceiro aqui, ela não tem essa atribuição. Não. No Estado do Rio de Janeiro, essas 3 primeiras competências são do órgão gestor, Uhum. na função deles da Agência de Água do Estado. Uhum. O quarto, analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança, pelo uso dos recursos hídricos, e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos. Uhum. Isso aqui não tem muito o Uhum. que explicar, está bem claro. Uhum. Quinto, acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança do uso de recursos hídricos em sua área de atuação. Uhum. Isso também não tem segredo. Sexto, gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em sua área de atuação. Isso tem uma competência repartida, né? Tanto o Uhum. órgão gestor quanto as agências delegatárias têm essa função. Sim. Sétimo, celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para execução de suas competências. Sim, é coisa que as delegatárias aqui do Rio de Janeiro fazem de forma fantástica. É isso. Oitavo, elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Uhum. Nono, promover os estudos necessários para a gestão de recursos hídricos em sua área de atuação. Décimo, elaborar o plano de recursos hídricos para apreciação dos respectivos comitês de bacia hidrográfica. Aqui eu diria o seguinte: embora as delegatárias venham propondo o plano de recursos hídricos para os comitês tomaram para si também a função de participar da execução do plano de recursos hídricos. Ninguém está conseguindo mais pegar um plano de recursos hídricos pronto e colocar em vigência. Uhum. Nós temos participado ativamente, inclusive a própria Ana, que está propondo o Plano Nacional de Recursos Hídricos para o país todo, os comitês, através dos fóruns estaduais e o Nacional de Comitês de Bacia, estão participando das reuniões e propondo alguns itens para que fique um plano participativo e mais execuível. Uhum. O 11º, propor os respectivos comitês de bacia hidrográfica. Letra A, o enquadramento dos corpos de água em classes de uso para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com os domínios destes. Uhum. Isso também a gente, como comitê de bacia, está fazendo, tanto as agências estão fazendo contratações de empresas para fazer o enquadramento, quanto os próprios comitês de bacia estão trabalhando nisso em conjunto. Uhum. B, os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos. Aqui no Rio de Janeiro foram definidos de uma forma geral pelo órgão gestor, né? E aí depois os comitês vêm trabalhando nesse aperfeiçoamento, né? E a gente vê a necessidade aí de fazer acertos nisso.
se debruçar em cima dos preços únicos. Dos PPUs, porque realmente o valor que se cobra hoje pelo metro cúbico de água é irrisório, principalmente agora que eu acho que a Preço gente vai público ter... unitário, né? PPU. Exato. Eu acho que agora, com essa crise, a gente vai ter que ter aí umas bandeiras também na água. Sim. Vamos ver. Isso é da mesma forma que o setor elétrico usa, né? Isso. A gente vai realmente ter que pensar numa coisa dessa. E aí, de uma certa forma, isso fica até no âmbito de cada comitê, de cada região geográfica, né? Então, Exato. pode ser uma bandeira a ser levantada. Uhum. O C, o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Isso também a agência propõe, o comitê delibera. O rateio de custo das obras de usos múltiplos de interesse comum ou coletivo. Idem. Eu queria fazer uma. Isso aqui valeria a pena que cada estado avaliar como é que a sua lei estadual destrinchou isso, né? Essas competências aqui, porque pode ter variações. Eu agora fiquei intrigado com. Será que aqui no Rio de Janeiro está assim também? Creio que não, né? Eu acho que sim. Eu já acho que, no caso do Rio, funciona muito assim mesmo, né? Porque as agências delegatárias até propõem, só que como nossos comitês de bacia são muito proativos, eles vão intervindo muito, demandando das agências a contratação desses projetos. Eu acho que... Mas você vê que tem o Protratar, o Pró-Mananciais, o que nos leva a pensar nisso também, que realmente as agências têm esse tipo de competência e, olha, tem exatamente as 4 proposições. Igualzinho. Não, eu estava abrindo aqui também para fazer essa avaliação. É bem parecido. É uma repetição. É repetição? Tá. Ok. Tá? Nelson, por hoje, fomos Muito mais bem. um capítulo. Mais um capítulo. Aliás, agora eu gostei tanto da ideia que ontem foi o Dia da Educação Ambiental, né? E aí, conversando com a Jaqueline, criei um outro canal aqui, que é a educação ambiental e hídrica nas ondas nas ondas digitais. Ótimo, parabéns. Vamos nessa. E tenho a elogiar também a palestra da Silvana Gontijo para o Piabanha, que está no nosso canal do YouTube, do Comitê Piabanha, que vale a pena ser vista e ouvida. É interessante que eu assisti boa parte dela, porque na sequência eu tinha uma live também, né? Mas eu acordei de manhã e estava ali exatamente com essa coisa em mente ontem eu tentei falar lá com o Vitor, né, da unidade descentralizada da GEVAP, para perguntar se eles conseguiram gravar
E aí eu estava com isso em mente, entrar lá no canal do YouTube do Piabanha para ver o finalzinho que eu não consegui ver. Mas é muito interessante. Eu gosto Foi muito muito bom. gosto muito do trabalho do Planeta.com. Nelson, tenho que te abandonar hoje. Tá bom, Tá na então. minha hora. Beijão, obrigado. Beijo, obrigada. Até Tchau. quarta-feira que vem. Tchau, Até tchau. quarta. Tchau, tchau.